Foi bastante especial voltar em Gênova esse ano. O ano passado eu tive lá, porém não tive uma performance como eu gostaria. Eu estava lesionado, eu tive uma fratura na escápula, eu fui viajar sem eu saber que eu tinha essa lesão. E, cara, com bastante dor, bastante limitação, a gente fez a prova. Meio que foi por obrigação, assim, a gente não tinha vontade nenhuma de andar de bike, não tinha condição nenhuma de entregar alguma performance em um bom nível, como todos os pilotos estão lá. E esse ano eu pude voltar com bastante animação, saúde boa, corpo 100% e com bastante vontade. A prova foi bem dura. Acho que de todas as edições que a gente participou, que a gente competiu em todas as etapas, essa foi realmente a mais disputada. Assim, o nível está cada vez mais alto, está se transformando um campeonato mundial de downhill urbano. Muitos pilotos que correm a nível de mundial em todas as etapas de Copa do Mundo de DH, o clássico na terra, estão migrando para o DH urbano. A questão de visibilidade, a modalidade está em bastante ascensão e foi bem duro. Assim, a gente está com muitos nomes de Copa do Mundo competindo e é legal ver que a gente está disputando com o mesmo nível, com as mesmas condições, com o mesmo tipo de equipamento, entregando o mesmo nível de performance. Isso é muito bom. A gente está aqui no Brasil, morando num lugar que às vezes a modalidade ainda não é tão conhecida, com muita aceitação. Isso é cultural, né? Na Europa, então, a galera já nasce em cima de uma bicicleta, as montanhas são muito mais fáceis, a acessibilidade, a modalidade é muito mais fácil. E ver que a gente está nesse caminho, com poucas ferramentas comparadas que os pilotos pro de nível mundial que vivem na Europa têm, a gente tá bem legal na cena, assim. A pista em Gênova é bem particular, de todas elas, para mim não. Concreto, isso é a pista com mais velocidade, a pista mais veloz, também é a pista mais longa em questão de extensão, a gente tem aproximadamente 2,5 km de descida. Existe um desnível de 400 metros, né, o ponto de largada até o ponto da chegada, então um desnível de 400 é bastante isso, porém a gente não tem tanta inclinação, é uma pista longa, com bastante declive, mas por ser longa, então a gente tem uma inclinação mediana, isso faz com que separa um pouco a questão de condição física e estrutural de cada piloto. Um piloto um pouco mais pesado garante uma inércia, uma velocidade física muito... não que seja mais fácil, mas que consiga manter essa velocidade por muito mais tempo, e um piloto mais leve, menorzinho, exige um pouco mais de força para conseguir atingir essa velocidade e tá brigando com isso, né? É bem legal, é muito rápido, às vezes na TV, nos vídeos que a gente mostra, não conseguimos demonstrar a realidade do que é aquilo ali. Então a gente tem saltos de aproximadamente 20 metros de distância, saltando a mais de 70 km por hora, em lugares estreitos, praticamente são corredores, vielas, escadarias bem apertado. E é isso, downhill urbano é isso, é muita velocidade, adrenalina, a galera fica louca, muito mais entusiasmado que a gente próprio está ali pilotando. Isso é legal, é muito bonito ver essa conexão com o público, com as pessoas junto com a gente ali na pista, é bem legal. Cara, quando cruza a linha de chegada, assim, a primeira sensação que a gente tem é de muito cansaço e ao mesmo tempo de, cara, agradecer que, poxa, a gente está inteiro, eu entreguei tudo que eu pude naquele momento, e realmente eu cheguei ao extremo, eu não tinha mais nada o que entregar, isso é bom. Então mostra que a gente está conseguindo colocar tudo que a gente está fazendo, se dedicando, treinando e executar isso tudo em 3 minutos, que é o que a gente tem, e nesses 3 minutos ter uma performance o máximo que a gente pode naquele momento. Isso é legal. Olha, o resumo dela tudo é velocidade, calor, a gente estava com muito calor na Europa. Bom, a gente vive aqui no Vale, pra gente é de boa, né? Nosso calor também é muito úmido, é muito quente. Mas assim, tava bem calor e ter esse equilíbrio de hidratação, de poupar performance, equipamento também. E o equipamento no calor é muito difícil a gente achar um equilíbrio da bicicleta. A suspensão, a bike tem toda essa variação de temperatura, a suspensão fica com retorno mais rápido, compressão mais aberta, o pneu também começa a ficar muito mais duro, o próprio piso, o calor do asfalto faz com que a aderência seja menor.
Então, assim, a gente tem que estar buscando o máximo de informação em um curto espaço. A gente não tem muita sessão de treino. Então, por exemplo, no sábado, que foi a parte de treinamento, a gente fez 3 descidas de treino. A gente fez num horário muito calor, que foi entre 1 às 3 da tarde. E a corrida nossa aconteceu às 6 da tarde. Então, era um outro momento, um outro tipo de calor, o piso já não era tão quente. Então, durante a final ainda, durante a prova final, a gente estava ainda recebendo, buscando informações e tendo que ser muito rápido, né? A gente, naquele momento, a gente não tem mais tempo. Então, a adaptação, o improviso, tudo isso ocorre naqueles 3 minutos durante a corrida. É difícil falar assim o que me representa esse 8º posto. Às vezes parece ser algo tão longe, tão distante, mas ao mesmo tempo a gente está disputando posições às vezes por segundos, por milésimos, e a gente fazendo uma comparação do 8º até o top 5, isso são milésimos de diferença. O top 3 é 1 segundo e algumas centésimos ali. E para o primeiro lugar, que foi o Roger Vieira, esse realmente teve uma performance incrível e ele já deu uma distância, um gap maior entre todos os finalistas, né? São 15 finalistas, a gente normalmente 30 pilotos convidados e na fase classificatória passam 15 para a final. Nessa fase de classificação a gente fez o 5º posto, então a gente estava bem perto ali do top 3 por milésimos e a gente sabe que, poxa, a velocidade está ali, a gente está recuperando algumas posições que a gente tinha perdido, questão de lesão, autoconfiança, ritmo, tudo isso é muito complicado assim quando está se disputando em alta performance. Mas, pô, eu tô bem contente, a gente sabe que a gente está subindo de novos degraus e quando a gente venceu, quando a gente teve nosso momento de vencer, foi exatamente assim. A gente sabe que corrida é corrida, uma hora um piloto vence, outro vence e essa é a competição, né? Se não fosse competição, sempre seria a mesma pessoa no mesmo lugar. A gente está bem, assim, eu estou muito animado com o ritmo que a gente está tendo. Para a Alemanha eu quero muito entregar uma performance melhor, com certeza. Quero voltar no caixote, que é o que a gente vem almejando, o que a gente vem trabalhando. A gente tem um pouco mais de 10 semanas até lá. Pode parecer bastante tempo, mas às vezes não é tanto. Mas eu estou confiante assim, que a gente está num caminho bom, entregando performance boa, treinando bem, cabeça boa, corpo, conexão com a bike também. A gente está sempre muito bem conectado com equipamento bom, seja bicicleta, seja toda a parte que está conosco, equipamento, conforto, isso tudo encaixa bastante e faz a diferença. Normalmente as pessoas só vê aquele momento, né, de a gente estar competindo, correndo, alta velocidade, como se a gente entrasse na pista e conhecesse, mas não é bem assim. A gente passa por fases diferentes no final de semana da competição. Muita gente às vezes pergunta, vocês treinam antes na pista? Sim, a gente conhece a pista e tem as suas fases, né? A gente chega no lugar, é um final de semana bem agitado, a gente chega já com pouca antecedência na competição, a gente chega, já tem algumas questões de entrevistas, de matéria com toda a parte organizacional da corrida. A gente tem também depois a apresentação para o público, a gente vai numa praça, lá faz a apresentação com bastante gente lá assistindo essa apresentação. Depois disso a gente tem photo session, a gente tem vídeos. Depois disso a gente vai fazer o track walk, que é uma descida a pé na pista, que é muito importante. Às vezes parece algo tão simples, descer a pista a pé, mas é nesse momento que a gente realmente consegue focar o que a gente vai estar fazendo naquele percurso, aonde que a gente vai passar. A gente já pode estar imaginando questão de velocidade, a gente vai estar mensurando o que é os saltos, a distância dos saltos, e com isso a gente consegue captar o máximo de informação possível, muito mais do que simplesmente se a gente entrasse na pista em cima da bike. Então é nesse momento que realmente a gente consegue visualizar bastante detalhes. E depois sim, a gente entra na pista com a bicicleta, a gente fez 3 descidas de treino, um curto pedaço de treino que relativamente é pouco, 3 descidas. E na verdade a competição já começa nesse momento, né? O máximo de adaptação que a gente consegue com mais rapidez. Isso faz com que a autoconfiança seja mais rápido,
freie menos, se adapte o mais rápido possível com os pulos. E depois disso a gente já sai dos treinamentos, vai pro hotel, a gente tem briefing, a gente tem algumas outras sessões de entrevista, precisa fazer aquele momento de manutenção da bike também, de estar checando o equipamento. Questão de fuso horário é um pouco complicado para dormir, o calor. Então assim, é um final de semana bastante cheio, assim, às vezes não dá para ter o outro lado, ter essa noção do que a gente passa, mas é bem cansativo, assim, depois de uma viagem longa, sair daqui com 1 grau e chegar lá com 35, 40 graus, foi bem desafiador, assim, é sempre muito cheio. O principal é o capacete, né? Na verdade, a gente é obrigado a usar alguns itens de segurança por parte da organização que eles obrigam a estar usando, e eu sou de acordo e defendo essa teoria. O capacete é sempre obrigatório, o capacete que eu utilizo é o Leatt Gravity 8.0, que é o capacete máximo da linha Gravity que a Leatt entrega na sua linha. O óculos de proteção é um Leatt Velocity 6.5, que é o mesmo óculos que é utilizado também no motocross. É um óculos com bastante reforço, uma lente bem grossa, uma lente rígida. Eu usei uma lente um pouco não tão escura, mas também não 100% transparente, até para dar uma quebrada no brilho, questão de sombra, essa transição de luz. A luva, sempre gostei de luvas bem finas, para ter o máximo de tato, sentir o tato com o guidão da bicicleta, que para mim, a minha teoria é que é o único contato que a gente tem com a bike é o pé e as mãos, então eu gosto de estar utilizando a luva bem fininha, que é a Leatt Grip 1.5, é uma luva extremamente com toque suave, um tecido suave e me dá um grip muito bom, o contato da mão com a manopla da bike. O colete, eu uso o colete Leatt Airfit Level 2, que é um colete também utilizado para o motocross. Então a gente pode estar mesclando entre as duas modalidades, entre moto e entre bike. É um colete com sistema 3DF, que é um sistema bem macio e na hora do impacto, então ele entrega toda a questão da rigidez, que é essa tecnologia que é utilizado. É um colete também que ele tem todas as certificações da Federação Internacional de Motociclismo, então para quem está um pouco no mundo da moto, isso é muito importante. Então tem equipamentos que se não tiver essa certificação não pode estar usando em competição. Joelheira, muito importante, proteger os joelhos, é um item indispensável. É uma joelheira também com sistema 3DF, que é o sistema inteligente, ela é bem maleável, bem mole, e na hora do impacto então ela entrega toda a rigidez. E essa joelheira que eu estava utilizando também é aquele sistema Fast Fit, né? Uma joelheira que eu não preciso estar retirando a sapatilha e a calça para eu estar vestindo ela. Então o maior motivo de utilizar ela é essa praticidade, porque às vezes a gente está no momento de treino, no momento de descanso, então é muito mais rápido, muito mais prático de estar colocando e tirando o equipamento. Então isso facilita muito na questão que a gente estava com muito calor, então máximo de liberdade depois das sessões para estar se concentrando e descansando para a corrida final. Isso sem dúvida é a cereja do bolo, é o ouro, ter toda essa praticidade e esse conforto. Roupa, sem dúvida, tecido da camisa e da calça muito maleável, muito macio, muito ventilado, que é o produto que a Leatt entrega, uma calça muito macia, com bastante elastano, flexibilidade e movimento 100% livre, nada incomodando, nada preso, movimento livre, um toque suave, bem ventilado, fresquinho. A camisa, mesma situação, muito ventilada, leve. Então assim, quando se fala em performance, a gente, o máximo que a gente puder extrair de equipamento, tudo é muito bem contado, né? A questão de ventilação, de conforto, de segurança ao mesmo tempo. Cara, isso no relógio depois é algo que não tem nada que pode estar de melhor sendo vestido, e naquele momento de performance é 100% que faz a diferença. Eu utilizo na minha bike de competição produtos de extrema qualidade a nível mundial, que os produtos que a Sportec trabalha é questão do cockpit, guidão Rental e mesa Rental, é uma marca indiscutivelmente, não tem nada igual, nada se compara, já há muitos anos no mercado, existe estudos, questão de
absorção de impacto, de rigidez, então isso está num step muito acima de qualquer outro fabricante desses componentes. Utilizo também na parte interna dos pneus da bicicleta, a gente precisa estar utilizando um líquido selante, a gente usa o líquido da Resolve Bike, que é um produto que a Sportec também trabalha, de extrema qualidade, produto italiano. Utilizo também os pedais Clip Rental, do mesmo segmento do cockpit, mesa e guidão. Um pedalzão, plataforma bem grande, isso me dá um apoio com bastante qualidade, né? O apoio do pé com o pedal, e é um dos dois pontos de contato que a gente tem com a bike, né? Que é os pés e as mãos. Cara, plataforma grande, apoio legal, essa transferência de potência da sapatilha conectado com o pedal, isso faz total diferença em alta performance. Cara, sem dúvida é a qualidade e a segurança que ele vai me entregar, porque, cara, a gente tá em alta velocidade, assim, a gente realmente um esporte de alto risco, a gente sabe disso. Tem locais que a gente anda 80 km por hora em cima de uma bicicleta, em lugares de, sei lá, 1,5 metro de largura, com árvores, com pedras, com saltos de 20, 25 metros de distância. Então, a gente realmente precisa estar muito bem equipado, muito bem seguro, porque, cara, um acidente, ninguém quer passar por um acidente, e quando passa pelo acidente, a gente precisa estar preparado e equipado. A primeira coisa que tá para vir agora é minha menina, né? A minha filha que tá para nascer. E depois disso a gente tem mais etapas da série Cerro a Barro, que é a etapa final, que acontece em Stuttgart, na Alemanha, em setembro, dia 5 e 6 de setembro. Depois disso, na semana seguinte, a gente tem mais uma etapa de IDH urbano também na Europa, em Portugal, que é uma prova à parte, não faz parte do circuito da Red Bull. Falando em downhill urbano, é isso. Pode ser que a gente tenha ainda uma competição de DH urbano aqui pertinho da gente, que vai ser em Lages. É uma prova nova, a gente está bem animado assim, para que isso se confirme. E é isso. Ano que vem, para 2027, já tem bastante coisas assim, os bastidores acontecendo, a série pode crescer mais. Isso deixa ainda tudo mais interessante. A busca por vaga, por espaço está cada vez maior. Isso faz com que, sejamos muito mais valorizados também, e ao mesmo tempo a gente precisa estar batalhando para performar melhor nas próximas competições.